Olá, sejam bem-vindas, bem-vindos e bem-vindos ao Green Talks, oferecido pela Green Match. Eu sou a Thaís Polimene, host aqui do videocast. Eu estou com 3 mulheres inspiradoras para a gente falar sobre autoconhecimento. Estou com a Nicole Vendramini aqui do meu lado, que é cofundadora da Holistics, com a Gabriela Braga, psicóloga cognitivo-comportamental. Difícil, né? Cognitivo-comportamental. Mariana Rocha, coach em saúde integrativa, bem-estar e vida positiva. Sejam bem-vindas. Obrigada. Gente, assim, primeiro que vocês têm muito conteúdo, né, na internet. Eu fiquei vendo o final de semana inteiro sobre vocês. E aí, um match que eu vi entre a Green Match e você, Nicole, é que a Green Match tem como assinatura evolua seus hábitos. E a Holistics fala muito sobre mini hábitos, né? Como que foi essa entrada nos mini hábitos para você? Bom, tem o meu processo pessoal e tem o processo que virou Holistics, né? Acho que é impossível empreender ou fazer qualquer caminho que não passe por algo que seja muito, muito íntimo, né? Principalmente quando a gente fala de hábitos e autoconhecimento em geral. Mas basicamente a Holistics surgiu, para quem não conhece, a Holistics é uma plataforma e-marca de saúde e bem-estar. Então hoje a gente tem produtos, mas a gente começou como um projeto de conteúdo. E foi bem curioso, porque eu sou, na verdade, marqueteira de formação, então eu sempre trabalhei em grandes empresas, multinacionais, muito grandes, com outros tipos de produtos, sempre no universo de alimentos, mas com posicionamentos e tipos de produtos diferentes do que a gente faz hoje. E eu percebia que o mercado brasileiro, assim, de saudabilidade, ele ainda tinha muito para evoluir, do ponto de vista, inclusive, de categorias, né? Quais são os produtos e ferramentas que realmente podem transmitir, podem ser um apoio na nossa jornada de saudabilidade. Então, eu comecei esse caminho meio que sozinha. Comecei a perceber que eu entrar em outras formas de pensamento quando o assunto era autoconhecimento me ajudava muito, me dava outra perspectiva em relação a esse caminho. Então foi quando eu comecei a estudar ciências ancestrais, orientais, por pura curiosidade, e descobri uma infinidade aí de possibilidades de os tais dos mini hábitos que poderiam sim suportar a nossa rotina. Então eu até brinco que a Holistics tem 4 anos, há 5, 6 anos atrás, quando isso começou a passar pela minha cabeça, a gente não falava de saudabilidade como a gente fala hoje, a gente não falava de saúde mental como a gente fala hoje. Mas é curioso que essas ciências ancestrais, que têm literalmente milhares de anos, a Ayurveda, por exemplo, que é uma ciência indiana, tem mais de 5 mil anos, a medicina chinesa, a tradicional chinesa, que também a gente fala muito, assim, sempre falaram sobre isso, nunca não falaram sobre saúde mental conectada com a saúde física, enfim. E até temas relacionados à espiritualidade, sem nenhum, né, de uma forma bem laica, sem nada a ver com religião, mas sempre entenderam tudo isso como uma coisa só. Que hoje é o que a gente está chamando de autoconhecimento, basicamente. Então, hoje, se a gente olhar para o Holistics, né, se olhar para trás, esses mini hábitos vieram de uma pira pessoal, de como que a gente pode, de formas muito, muito simples, fazer com que a nossa rotina seja mais saudável, sem que a gente precise gastar muito tempo. Né? Então, não é só sobre a salada e o frango grelhado no prato, muito pelo contrário. A gente tem várias outras formas de pensar em saudabilidade ao longo do nosso dia, e a Holistics traz essas ferramentas. E quando você fala em Ayurveda e tal, na verdade, no Oriente eu acho que era mais comum, né? No Ocidente, que agora que a gente está começando mais, né, a lidar com isso. Se a gente for pensar a ciência, o que eu chamo de ciência moderna, o nosso jeito de olhar para a ciência e para a saúde é algo bem recente, né? Então, a gente até brinca, hoje a gente não acredita que no Ocidente, se não tem um estudo, se não tem algo validado cientificamente pelo nosso olhar, a gente meio que não acredita, acha que não é verdade. E, na verdade, quando a gente pensa nessas ciências ancestrais, elas também são ciências. Só que, naquele momento, o que se tinha de ferramentas para se descobrir uma coisa ou outra eram outras, né? A gente brinca, a gente fala que as ciências, normalmente, elas são empíricas, elas partem muito de observação, e elas, por terem tanto tempo, né, de vida, a gente brinca que elas foram colocadas muito mais à prova do que a ciência moderna, se a gente for pensar. Tem coisas que a gente precisa esperar passar um tempo para descobrir. Né? Por isso que a ciência moderna tem tanta dificuldade em trabalhar a prevenção, por exemplo. Porque é muito difícil descobrir, ao longo do tempo, o que ajuda a prevenir uma doença específica. A gente está, sei lá, 100 anos tentando fazer um estudo, imagina. Né? A Ayurveda está lá há 5 mil anos observando as pessoas, como as pessoas vivem. Então, tem uma diferença importante. E sim, é algo bem oriental, se a gente for pensar. A Ayurveda, especificamente, é uma ciência indiana. A ciência, se a gente for pensar em medicina tradicional chinesa, também é muito famoso. Os japoneses, né, trazem muitos conhecimentos pra gente que hoje a gente começa a achar muito legal. Acho que o universo do yoga trouxe muito isso pra gente. E agora a gente está começando a ter um papo um pouquinho mais aprofundado.
né, em relação a esses temas, sem achar que é tudo uma grande pira de pessoas muito hippies, que não têm a menor ideia do que estão fazendo. O que vocês acham disso? Desculpa, eu já ia fazer um adendo, mas eu acho isso interessante porque pelo fato de ser milenar, né, Ayurveda, tudo, medicina chinesa, é pela prática também, né? Então, a prática dos mini hábitos, pela prática eu vejo resultado na minha vida, né? Se eu não praticar, não adianta eu saber teoria de tudo. Mas eu imagino também, assim, né, a gente aqui como ocidentais, eu tenho essa mente curiosa, né? Ai, e ciência já comprova isso e aquilo, e isso me instiga também a querer saber mais e aprofundar nos conhecimentos e na prática, mas é uma jornada que tem que ser individual também, né? Para ir descobrindo na prática faz sentido para você, porque apesar de ser Ayurveda, o que funciona da Ayurveda para o meu estilo de vida também, né? Como seres individuais, acho que isso, na prática de cada um, esse mergulho mesmo do processo de autoconhecimento que vai fazendo validar aquilo que faz sentido, né? Nós somos únicos por aqui, né? Então, essa digital ninguém mais tem, né? Então, acho que isso que eles já praticam há anos, para mim o que valida muito é essa prática que vem. E a ciência validando, eu acho que vai unindo algumas forças, né, do que já foi. Então, nossa, interessante. E, de uma certa forma, vai trazendo mais gente para esse estilo de vida mais consciente, né? Então, acho que essa... Com certeza. E por isso, na Holistics, especificamente, a gente fala muito sobre saúde integrativa, né? A gente nem usa tanto esse nome, mas se a gente for olhar hoje, muitos médicos já se colocam como profissionais integrativos ou holísticos. E é engraçado que a gente fala a palavra holístico e parece que é algo super místico, né? Que quase que se não tivesse comprovação. E não, o Holistics, o holístico, ele é só mais amplo. Ele só abrange outras formas de pensar que não só a nossa. Então, por isso que a marca chama Holistics também. Mas justamente porque a gente, de forma alguma, nega a ciência moderna. Muito pelo contrário. A gente até brinca, assim. Às vezes, tem coisas que eu não quero nem esperar a ciência moderna comprovado que o Ayurveda fala, sei lá. Mas tem muita coisa que a ciência moderna já está comprovando. E você percebe que são ciências que estão falando a mesma coisa através de linguagens diferentes. Então, a gente fala muito, hoje em dia se fala muito sobre, por exemplo, a relação do intestino com a nossa saúde mental. Poxa, a primeira coisa que a Ayurveda falava lá atrás, né? A medicina chinesa fala disso há muitos milhares de anos. Então, até que ponto a gente não está chegando mais ou menos no mesmo lugar só por vias diferentes? E a questão é, podemos trabalhar com essas coisas juntas, porque também é inegável a gente, se a gente for pensar em prevenção, em hábitos e rotina, que essas ciências têm isso como essência. Diferente da ciência moderna, que é muito sobre resolver um problema que já está instalado. Como que é, Gabi? Pra você. Como psicóloga cognitivo, né, a gente olha muito para o paciente que está em sofrimento, certo? Então, quando o paciente já está em sofrimento, ele já está com certo prejuízo, é interessante que a gente olhe para a ciência, o que já se comprovou. Geralmente, quem chega até você é quem já está com algum problema. Já está com algum problema, já tem uma meta ali a ser desenvolvida. O paciente pode vir para mim ou já em sofrimento, porque ele já está encarando um quadro de saúde mental onde está em desequilíbrio, né? Ou então ele pode aparecer também no momento em que ele tem alguma meta. E aí eu acho que, assim, se ele tem alguma meta de uma forma onde ele não está partindo do ponto de sofrimento, ele está partindo do ponto de equilíbrio, tudo isso vem para agregar muito. Né? Porque eu acredito assim, gente, mal, como que a gente vai falar que faz mal? São 5.000 anos, você falou? 5.000 anos. 5.000 a anos. Prova. A prova disso. Então, assim, mal não faz. A gente olha, por exemplo, para os orientais, para os orientais, a gente consegue enxergar em muitos dos, por exemplo, chineses, japoneses, bons hábitos, uma certa calma que eles têm, né? Então, tipo assim, existe ali um equilíbrio visível, entendeu? E eu acredito que sim, dá para integrar as duas coisas, só que no ponto em que o paciente não está em sofrimento. Se ele estiver em sofrimento, eu acho que, assim, existem ferramentas que a gente vai poder emprestar, entendeu? Que vai agregar. Porém, não dá para tratar, não dá para basear só nisso o tratamento do paciente. E como que funciona o tratamento? Quando o indivíduo chega, a primeira fase do tratamento, a gente trabalha muito o autoconhecimento e a psicoeducação. Como que isso funciona? Então, a gente vai, em cima do processamento de informação do indivíduo, a gente vai... primeiro separar isso, e eu acho que o grande segredo está em separar. Então, o que é importante? Que o indivíduo comece a avaliar que ele está frente a uma situação, e a situação ele nunca vai enxergar ela como real objetivo.
ele sempre vai ter a própria inferência dele. A partir da inferência dele, da forma como ele pensa, como ele processa, ele se emociona, né? E a partir dessa emoção, ele escolhe uma forma de se comportar. E aí, esse comportamento, vamos pensar assim, se eu estou na frente de uma situação, vai ter uma prova e eu acho que eu não sei nada, certo? Eu estou muito nervosa e aí eu acabo evitando, sabe? Então, esse comportamento, ele nunca vem, se a gente não questiona ele, para, de fato, amparar o que a nossa saúde mental, o que seria mais funcional para a gente, entendeu? Então, esse comportamento, normalmente, ele vem para amparar essa emoção. E se essa emoção está, de alguma forma, desequilibrada, talvez a minha resposta também venha desequilibrada. Que é a fuga. Entendeu? Né? Que é a fuga. E aí, pensando no resto do tratamento, a gente começa a entender os padrões desse pensamento, desse paciente, e versus a forma como ele se comporta. A gente vai adaptando as funcionalidades. E a partir de como que eu posso dizer assim, aglomerado de situações, né? Depois, a partir de um estudo daquele indivíduo, de como que ele se projeta no mundo, a gente entende quais são as crenças dele. E aí a terapia cognitiva, que é muito famosa por exemplo, dar alta para os pacientes, o que ela faz, né? Ela pega esses padrões estruturais, essas crenças, entendeu? E aí ela começa, então, a entrar num outro universo, que seria questionar um pouco essas crenças. Não questionar, quando eu estou falando aqui questionar, eu não estou falando de uma forma... a gente não vai cutucar a crença para sair alguma coisa dali, a gente modelar aquela crença para coisa mais funcional aos olhos do senso comum, né? A gente vai para olhar para aquele paciente mesmo, cuidar do que está disfuncional para ele, e aí a gente reestrutura. A partir disso, a gente inicia o processo de alta. Muitas vezes, alguns pacientes, até nesse momento já de estar reestruturando a crença, ele já começa as sessões de follow-up, que é quando a gente começa a dar um espaçamento nas sessões. Mas, basicamente, é isso. E, às vezes, tem caso das pessoas fazerem um tempo, aí depois... terem alta e voltarem? Sim, bastante comum, sim. É claro que vou fazer uma ressalva para alguns transtornos. Então, tem transtornos que a gente precisa manter aquele paciente no nosso radar, vamos dizer assim. Então, a gente não chega a dar alta de fato. Mas para um indivíduo que ele cessou o problema dele, né? Ele cessou o sofrimento, ele começou a se reabilitar nas áreas importantes da vida dele, esse paciente ele pode viver. E aí, depois, se ele sentir necessidade, ele volta. Nossa, maravilhoso. Eu até comentei com você que acho que eu vou indicar para algumas pessoas, porque eu sei que estão precisando mesmo. Sim. E às vezes não sabem, né, como... Às vezes não quer entrar numa psicanálise, porque vai ficar a vida inteira. E isso tem começo, meio e fim, né? Tem começo, meio e fim. E tem muitas pessoas, muitos indivíduos que chegam de uma certa forma funcional e saudável, que requer só alguns ajustes. E aí, então, em poucas sessões, e quando eu falo poucas, isso pode acontecer em torno de 12 sessões, a gente já começa a espaçar o tempo de terapia. Então, por exemplo, aquelas pessoas que têm muito preconceito com terapia, muitas vezes elas se permitem a fazer a TCC por conta desse método mais, vamos dizer assim, flexível e também mais objetivo e tudo mais. Eu fiquei curiosa, Mari, com o seu trabalho de health coach, né? Coach em saúde integrativa, é isso? Isso mesmo. Então, na verdade, se eu resumir basicamente, né, o que eu faço, porque é complexo, eu faço até uma sessão inicial com as pessoas para conhecer um pouquinho do meu cliente, saber onde eu poderia já atuar e como é que eu atuo. Eu falo que eu customizo uma vida com mais equilíbrio, bem-estar e que gere impacto positivo na vida da pessoa. Então, eu trabalho com diferentes áreas, né, bem focado a bem-estar, bem como olhar para a rotina, como eu coloco tudo isso maravilhoso que a gente vai falar, que a gente vai trocar aqui hoje, mas como é que eu coloco isso de fato no meu dia a dia? Né? Porque hoje em dia a gente tem uma rotina mais acelerada, super reconectada, que é positivo também, né? Mas onde eu encontro um ponto de equilíbrio entre tudo isso? Isso é importante. Então, a minha prática vem muito para auxiliar. Eu falo que é como se eu pegasse na mão, vamos juntos, organizar a rotina, quais práticas ideais, entrar com prática de meditação também, com auxílio a saúde mental, essa parte também de usar a psicologia positiva, a growth mindset, que entra nesse lado das crenças que você está falando também.
Então é interessante como que eu enxergo daí a minha vida, a perspectiva, como que eu lido com os desafios que cada um de nós tem, né? Então, dentro do meu trabalho, eu ajudo as pessoas. Então, uma vez por semana eu encontro, eu falo que eu sou tipo um personal trainer, sabe? Quando ele chega, toca a campainha às 6 da manhã e aí você tem que descer, né? Você fala, putz, chegou. Tá. Essa é a Mari, só que eu apareço uma vez por semana e aí ele tem que ir me trazendo, né? Então, é muito dentro das ações, das práticas mesmo, porque não existe mágica, né, gente? Pílula mágica, não sou contra medicamento nenhum, acho que existe, sim, a ciência tá aí para isso. Mas se a gente não faz a nossa parte, né, para cultivar o bem-estar e ter mais propriedade da minha vida, né, de ter mais autorresponsabilidade no que eu estou fazendo nesse processo de transformação, nada muda. Não adianta eu só depender dos externos, do meu psicólogo, do meu médico, do meu coach, de quem está me assessorando, dos produtos maravilhosos, né? Eu tenho que todo dia manter uma constância. Uhum. Então, eu meio que apareço para facilitar essa constância ou facilitar enxergar onde no meu dia eu começo a colocar isso, né? Através de uma transformação de vida. Então, eu trabalho com pessoas que querem incluir mais hábitos saudáveis ou então passando por alguma transição, pode ser de carreira, pessoal. Então, vem bem para esse lado para auxiliar que a transformação se mantenha em movimento, sabe? Eu acredito que a gente está aqui para evoluir a cada dia, né? Uhum. Crescer um pouquinho mais, aprender, não só a evolução espiritual, se a gente entrar nesse mérito, mas evolução de como ser humano, né? Como eu posso ser melhor do que eu fui ontem? Então, quando eu falo gerar impacto positivo também, é como cada um está aqui para servir. Qual que é o seu propósito aqui? Qual que é a sua missão? O que você veio fazer aqui? Que ajude não só o seu caminho, mas impactar as outras pessoas, né? Então, acho que isso, quando eu resumo assim, né? Que é super resumido, mas cada pessoa que senta para trabalhar junto, eu falo que é um mundo de ideias e é bem customizado. Então, é uma jornada. Currículo é enorme, né? Então, gente, se vocês forem lá, vocês vão ficar chocados, né? Tipo, impressionados, porque o autoconhecimento aí a pergunta para vocês três também, é constante, né? Não é assim, tá, vou estudar isso agora, pronto, já tô formada em autoconhecimento. Não é assim, né? Até porque não sei nem uma formação, né? Eu acho que tá todo mundo aqui passando pelo mesmo processo, inclusive nós profissionais trabalhamos com isso de alguma forma, né? Eu até ouvindo a Mari falar, tem algo que a gente fala bastante no Holistics, até por sermos uma marca e as pessoas com vocês ficam tentando vender produtos. Eu falei, gente, produtos são símbolos, ferramentas são todas símbolos de coisas que a gente pode incluir na nossa vida. E somos seres, né, de carne e osso, a gente vive em volta de objetos e ambientes que são visíveis e tocáveis. Então, sim, que esses símbolos e de alguma forma, essas ferramentas podem ser muito úteis. Mas uma coisa que a Mari estava falando, e eu penso muito sobre isso, porque às vezes fica essa coisa do tipo, qual que é o novo hábito que eu preciso começar? Qual que é a nova coisa que eu preciso fazer? E às vezes a pergunta, eu gosto mais de outras duas perguntas, que a primeira é, que hábito eu preciso parar de fazer? Que normalmente os hábitos nocivos, eles acabam fáceis, né? São mais fáceis, eles acabam, né, tirando muito mais a nossa energia do que os novos que a gente está colocando. E qual que é o bom hábito que eu já estou fazendo que eu preciso continuar fazendo? Né? Então, de repente, você vai ligar para a Mari e falar, Mari, me salva? E eu não sei, às vezes tem algumas coisas muito boas na sua vida que seria muito mais útil se você continuasse com elas e usasse a Mari como sua personal trainer de vida para continuar com eles do que efetivamente sair por aí criando vários novos hábitos do nada. Isso é uma coisa que a gente pensa muito, a gente fala muito, inclusive até um pouco contraproducente às vezes, porque a gente fala, sim, todos os nossos produtos são maravilhosos, mas se você usar bem usado, acho que eu prefiro. Pro meu negócio não é a melhor coisa do mundo, mas para você com certeza vai ser. Né? E aí, a partir do momento que você já tem essa constância, você já tem isso integrado na sua vida, aí sim partir para um próximo. Ou tentar entender como que você chegou até aqui num lugar de vida que talvez não seja o melhor possível, que talvez tenha esses hábitos nocivos, de repente aí sim pensar num novo. Eu gosto desse pensamento. Pelo fato de que se a gente começa a entender que a gente precisa... então, eu preciso ir à academia todos os dias, eu preciso fazer o skincare todos os dias, eu preciso fazer a minha cama todos os dias, eu preciso... Então, assim, eu começo a acumular um monte de hábitos e eu acabo, tipo, não tornando nenhum desses o meu mini hábito, sabe? Nenhum deles se instaura e, fora isso, uma ansiedade por performar, né? Uma expectativa... talvez até inalcançável, sabe? Então, isso daí é a hora que ele entra em sofrimento e procura terapia, porque ele não tá dando conta.
Nossa, muito. Até uma dúvida, assim, que eu tenho quando a gente fala de sustentabilidade, né? Às vezes a gente fica muito preocupada. Nossa, não, eu preciso reciclar isso. Aí acaba acumulando lixo em casa. E aí acaba... Eu, às vezes, tenho uma ansiedade, assim, tipo, que eu não jogo caixa fora, porque, meu Deus, não existe fora no planeta, sabe, assim. Inclusive, tem uma marca parceira nossa, que é a Insecta, e elas trouxeram um termo, mas elas falam muito sobre isso no Brasil, que é a tal da eco-ansiedade. Né? De repente, a gente olha pro lado e eu acho que a expressão é exatamente essa, tipo, não damos conta. Porque a gente não vai dar conta. Olha o mundo do jeito que ele tá, a gente não vai dar conta. Só que quanto antes a gente perceber que a gente não vai dar conta, melhor. Porque a gente escolhe quais são as coisas que são importantes pra gente dar conta. E as outras a gente não vai. Não significa que a gente tem que desencanar de reciclar, recicle. Acho que é isso mesmo. Porém, quais são as coisas que talvez a gente não esteja se ajudando e a gente esteja colocando nessa conta, que essa conta... Aí é uma conta que não é nem nossa, sabe? Eu acho que é entender, uma coisa é responsabilidade social, mental, seja o que for. Outra coisa é querer viver absolutamente tudo. E aí eu tô falando de coisas de, sei lá, precisamos ter todas as redes sociais? Talvez não. Quero estar desconectada do mundo? Talvez não, mas basta uma, duas no máximo. Equilíbrio, né, gente? Não precisa ter 12. Enfim, eu acho que parte dessa reflexão também. O que mais tem é rede social surgindo, né? Aliás, eu tava prestando atenção, vocês atendem online também, né? E você vende online. Então, olha a importância também da internet. Porque muita gente acaba julgando, falando que não, a internet é ruim, só tem porcaria. Não. Aqui o autoconhecimento a gente pode perceber que pode ser adquirido por meio da internet também, né? Total. O processo de autoconhecimento, você traz mais consciência, né? Então, a partir do momento que eu estou fazendo algo na minha ação, eu trago consciência para aquilo. E até para eu saber o que eu faço, né? Em vez de eu me entupir de novos hábitos, né? Que daí vai gerar mais ansiedade, eu acabo que frustro, porque eu não consigo superar aquilo, eu fico mais frustrada do que trazendo algo que realmente está valorizando a minha vida, seja escolher vamos um passo por vez, né? Então, o processo, eu acho que de autoconhecimento vem muito também da consciência. Eu gosto de brincar assim, que é consciência e coerência. Então, quanto mais consciência eu tenho em algo, mais coerente eu começo a ser com as minhas ações, né? E naquilo que é possível para eu fazer também. Então, se eu sei que é importante reciclar e eu tenho isso já fácil para eu fazer, ou no meu prédio, ou no meu condomínio, ou eu levo mesmo lá para algum centro, isso é importante no meu processo, eu faço, eu já tenho essa consciência, eu faço a ação. Então, vincular sempre consciência com ação, mas sempre num passo que seja um passo, o seu passo. Eu acho que tem modismo mesmo. Então, se acompanha nas redes sociais, sim, a tecnologia eu acho que é maravilhosa. Faz a gente estar aqui hoje, né? Atender, vender e tudo. Mas, dentro desse processo, também gera ansiedade. Você deve receber muita gente, né? Porque a grama do vizinho parece muito mais verde que a minha, né? Sim. Então, quanto mais eu começo a trabalhar esse processo de autoconhecimento e ter consciência daquilo que faz sentido para mim também, o que eu vou dedicar tempo para praticar realmente, para construir, para fortalecer, saber os hábitos que eu já faço, que eu vou enraizar mais, né? E aqueles que eu posso ir abrindo mão, abrindo espaço para trazer o espaço para um novo hábito. Mas, como eu falei, né, nesse processo, como a gente é único, eu tenho que entender o meu ritmo também. Eu trabalho muito atualmente com meus atendimentos com as pausas, né? Porque a gente coloca, às vezes, uma atividade colada na outra. Super. Uma reunião acaba, você já está com, né, principalmente online, você já está com o seu calendário para outra começar. Gente, faz uma pausa que seja 5 minutos para você respirar, para você conectar. Ou para começar a próxima, começa todo mundo já, respira, acalma, conecta. Para você conectar com a sua essência mesmo, para manter essa consciência mais ativa ali, não só no automático, né? Então, acho que abri uns leques aí pra gente conversar. Nossa, muitos. Eu até queria que a Gabriela comentasse sobre o burnout, né? Que tem muita gente falando. O que é o burnout? O burnout, na verdade, inclusive ele não entrou no DSM ainda, né? O DSM é um livro enorme com vários diagnósticos, é isso? Isso, para quem não sabe, o DSM é o nosso Manual Diagnóstico de Saúde Mental, né? E o que acontece? A CID, que daí é o Manual Diagnóstico de todas as doenças. E daí o DSM, que é do profissional psiquiatra, psicólogo. Então, o que acontece? A CID reconheceu o burnout e o DSM ainda não. Ele entende que seria uma especificidade da depressão. Então, basicamente, no burnout, a gente tem os sintomas da depressão, só que o que acontece? Voltados
para o contexto, ambiente, trabalho, entendeu? Então, o que acontece? Aquele indivíduo, ele começa, assim, a entrar em sofrimento, ele começa, não porque ele não quer, mas ele começa a não conseguir mais produzir, por exemplo, e aí aquilo começa a fazer mais mal para ele do que bem, entendeu? Então, normalmente, os indivíduos com burnout têm tudo a ver com repetição, tem a ver com o não, né, dar um tempo entre uma tarefa e outra, a não organização, as coisas começam... Na nossa cabeça, a gente tem capacidade para produzir, como que eu posso dizer assim, para digerir, eu acho que não é a melhor palavra, mas um pensamento de cada vez. Uma ideia de cada vez. Absorver, isso, assimilar. Absorver uma ideia de cada vez. E o que acontece? Às vezes, os sentidos, né, eles estão tão aguçados que eles começam a imprimir um monte de pensamento e isso forma tipo um gargalo na nossa consciência, sabe? E é a hora que a gente sente que a cabeça está cheia e que a gente não está conseguindo dar conta e que a coisa não está indo para frente, etc. Então, esse não dar o tempo, a repetição... o não se cuidar, né? Não ter uma vida para além do trabalho, tudo isso são fatores que contribuem, que são ruins para o burnout, entendeu? Para que o indivíduo desencadeie o burnout. E a meditação, Mari, funciona para quem está nesse processo, assim, do burnout? Sim, a meditação também é milenar, né? Então, a gente fala, assim, hoje a ciência trazendo estudos que eu acho que é muito válido, né? Mas é claro que através da prática você também vai descobrindo. Eu sempre falo, procure alguém que saiba, que já pratique, para guiar também. Porque às vezes quando a pessoa está num estado emocional muito em desequilíbrio, não pode ser que não seja tão benefício para ela naquele momento. Então, às vezes, estar com ansiedade gera mais ansiedade, fazendo uma prática. Às vezes começa... Muitas vezes, quando as pessoas estão começando a prática de meditação, vem uma enxurrada de pensamentos. Inclusive, para quem medita já há muito tempo, o pensamento continua acontecendo, né, gente? Mas quem está começando, então tem, às vezes, essa dificuldade. Vem tantos pensamentos que esses pensamentos vão trazendo essa emoção. Muitas vezes gera ansiedade. Então, procura sempre alguém para guiar ou começar, vai experimentando nesse sentido, principalmente se você já tiver com algum desequilíbrio. Agora, com uma prática de bem-estar que você quer experimentar, quer conhecer, foi a prática para mim que eu falo, foi o meu despertar, digamos assim. Eu aprendi a praticar com uma pessoa que morou nos Himalaias, e eu aprendi, e para mim foi muito bom, foi total na prática, eu não sabia nem teoria direito, né? Foi em 2009, não era o boom que era igual está hoje. E eu aprendi, eu meditava todo dia, eu chegava a meditar às vezes 2 horas. E eu comecei a ver impacto na minha vida. Assim, mais paciência, tranquilidade, clareza. E eu fui percebendo na minha vida, depois que eu falei, gente, peraí, esse negócio de meditação, eu comecei a estudar. Aí eu fui pesquisar sobre, né, o que a ciência já traz, porque eu tenho essa mente curiosa também. O que né, falam das práticas tradicionais também, então... Eu estudo yoga, ensino yoga, então também já passei um pouco pela Ayurveda também, que eu acho que são práticas, né, que a gente tem que validar, não só pelo tempo, mas quando você pratica, você vê a diferença na vida. Então, a meditação, para mim, é um mundo de conhecimento e um despertar para o autoconhecimento também. Então, eu acho que a meditação, se eu fosse ter que indicar uma coisa, assim, para começar, seria, começa a observar a sua respiração, sabe? Começa a entrar em contato com você, e aí tem as N práticas diferentes. Eu uso bastante o mindfulness, que é a atenção plena, mas é um mundo a ser explorado. Isso de prestar atenção, né, no que você direcionamento tá fazendo. de foco. Você usa muito o direcionamento de foco, digamos assim. Usa muito na TCC também. Usa. E aí tem alguns estudos com depressão, né, e práticas de meditação também. O benefício que causa é vinculado ao uso de medicamento ou não. Não sou contra medicamento, mas eu acho que é interessante práticas assim, né, poderem ser incluídas junto com o tratamento medicamentoso, né? Tá. Então, você começou com a meditação, né, nesse processo do autoconhecimento, e vocês começaram com o quê? Ixi, a meditação foi, no meu caso, foi a última. Inclusive a mais recente. É curioso, né? Porque isso é uma coisa que inspirou bastante a gente no projeto da Holistics no começo, mas justamente porque a gente entende que cada ser humano é único. Ok,
somos mais bichos do que imaginamos, então tem muita coisa que todo mundo precisa meio que fazer igual, né? Então todo mundo tem que dormir, todo mundo tem que comer, todo mundo tem que fazer xixi, tá tudo certo. Então existe esse hardware aqui que funciona mais ou menos do mesmo jeito com todo mundo, mas tem algumas coisas que são individuais. E aí dentro dessa grande estrutura que faz a gente ser natureza, como muita coisa lá fora, tem várias coisas que a gente pode fazer de formas diferentes. E aí, obviamente, a gente vive num mundo cheio de influências, né? Como a gente foi criado, a influência, o que tipo de, sei lá, o que a gente estudou na escola, que escola a gente estudou, a família. Tem, enfim, milhões de influências, então para cada pessoa vai ser uma coisa diferente. Eu sou essa pessoa que começou a meditar e começou a ficar... Tentei começar pela meditação, fiquei super ansiosa. E outras coisas vieram no meu caminho. Então, eu comecei pelo esporte, que era algo muito, muito ativo, mas desligava. Tipo, eu brinco que abaixava um pouco o som dos meus pensamentos. Depois eu fui pra yoga e eu comecei a fazer uma yoga super intensa, porque senão era muito chato, senão tinha sono, sei lá, mas eu estava ansiosa, então eu precisava de alguma coisa. Então fui pela yoga e aí sim eu fui começando a tomar um pouco mais de gosto para práticas um pouco mais calmas. E no meu caso, acho que tem muito a ver também com esse jeito ocidental de viver, e eu tenho muito disso em mim, parece que eu sou a pessoa mais zen do mundo, sou zero, enfim, tenho muito isso em mim, mas o intelecto me ajudou como ponto de partida. Depois eu cheguei à conclusão que ele não ia me levar muito longe, que eu precisava viver um pouco mais no meu corpo para conseguir integrar tudo que eu estava aprendendo. Mas entender o Ayurveda de um ponto de vista racional num primeiro momento foi muito importante, porque me encantou. É muito interessante, é muito mais complexo. O que a gente vê aí em posts do Instagram é tipo décimo do começo dessa história. Então, sim que o mergulho intelectual, para mim, além de ser muito prazeroso, foi muito interessante. Agora, nenhum livro substitui a prática. Né? Tem aquela frase de ninguém se ilumina além do livro. Então, realmente não é sobre isso. Então, para mim, o meu caminho partiu do mundo bem moderno e bem ocidental. E hoje em dia a meditação já é algo que faz parte da minha vida. E uma prática que achei tudo a ver com o que a Mari falou também, que é o tema da atenção plena e até o mindfulness, como ele é praticado hoje mais no Ocidente, tem muito a ver com como a gente aplica essa tal da meditação, porque a gente fala, yoga, meditação, tipo, milhões de caixinhas. Mas como que a gente coloca isso no nosso dia a dia? Então, hoje eu já percebo que eu passei uma fase recente que eu fazia tudo perfeito. Fazia 2 horas de yoga, eu fazia 40 minutos de meditação, e aí eu comia bem, aí, né? Chegava no trabalho, sim, muito melhor que se eu não tivesse feito nada. Mas eu não tava com toda essa consciência que eu tava nessas práticas. Eu tinha gastei toda a minha energia tentando fazer um negócio direito ali no começo do dia. Sim. E o resto? Então, como que a gente treina o mesmo movimento mental, ou não movimento mental, da meditação aqui, agora? Como é que eu não ouço, não te ouço falando e já penso numa resposta? É trazer pra consciência, né? E você, Gabi, como que foi? Muito cedo eu comecei a frequentar psicólogos, porque eu tinha... Daí, a alimentação me trouxe para psicologia, porque eu tinha problema de sobrepeso, e aí, muito ansiosa. Eu não vou nem brincar que eu pareço uma pessoa calma, não pareço, eu sou uma pessoa mais expansiva, assim. E aí, enfim, né, meus pais notaram esses padrões e começaram a me levar tanto em nutricionistas quanto em psicólogos e etc. E aí, ali, muito nova, começou a minha jornada, né? Então, aí um pouco mais madura, comecei a perceber, de fato, como é que eu funcionava e tudo mais. E sempre muito apaixonada pela área da saúde. Daí um dia a mamãe, muito visionária, pegou e falou: Gabi, vamos fazer psicologia? Deu, olha, será que não é isso mesmo? Porque você já tinha contato desde criança, né? Então você já sabia também. Exato. E minha mãe, na verdade, ela também teve depressões, né? Teve alguns momentos de depressão maior. E aí, enfim... a gente sempre estava no meio de psicólogo, nutricionista, psiquiatra e etc. Enfim, eu comecei a me apaixonar cada vez mais, e aí, a hora que ela falou isso, brilhou. Eu ainda, né, estava muito nova, etc. Mas daí comecei a consumir e falei, nossa, é isso mesmo. E aí fui para lá. E aí também, eu sou coaching também, então... Na realidade, teve um momento que eu mergulhei por esse mundo de meditação e tudo mais. Ainda não... Tinha acabado de me formar na psicologia, mas não era formada terapeuta cognitiva. E aí, então, comecei, né, a consumir tudo isso. Aumentou a minha ansiedade. Inclusive, hoje em dia, a gente tem estudos que falam
do aumento da ansiedade, que já correlacionam, né? Geram ali uma boa observação com relação ao aumento da ansiedade. Então, tem o paciente certo para isso e tudo mais. E aí, eu falei, bom, deixa eu entender como que isso funciona de uma forma mais completa. E aí, a terapia cognitiva, que já utilizava do Mindfulness, ali, organizadamente, etc., eu peguei e falei, então tá bom, então vai ser isso aqui. E aí, eu comecei a entender cada vez mais sobre tudo isso, integrar todo esse autoconhecimento que eu tinha a respeito, né, do meu processo individual e tudo mais. Mas e deu tudo certo. Eu acho super legal, assim, quando a criança já é inserida, né, nesse meio do autoconhecimento. Bom, eu comecei não, assim, uma das minhas práticas de autoconhecimento é a escrita. Eu até publiquei um livro que chama Escrever é Terapia, Publicar é Coragem, porque eu comecei a colocar, né, no papel o que eu pensava. E eu vi que vocês têm planners e o check-in matinal também, né? Então, eu queria que vocês apresentassem os produtos que vocês trouxeram também. Bom, parte do meu trabalho é trazer a pessoa para esse processo mesmo de autoconhecimento. E uma das ferramentas principais que eu uso é o journaling, é o diário, é a escrita. Né? E cientificamente também, quando você escreve um episódio emocional, por exemplo, você se traz para o ponto de equilíbrio. Isso é ciência, né? É como se eu estivesse contando para um psicólogo, contando para alguém que eu tenho intimidade. Então, ali eu consigo acalmar minhas emoções de alguma forma. Então, é importante demais, né? E eu falo, a gente vive num mundo tão acelerado, corrido, e quando você para escrever, literalmente, você desacelera o pensamento, porque eu tenho que escolher as palavras que eu vou colocar ali. Né? Então, já já traz um desacelerar, já começa a trazer até um pouco mais de clareza. É quase que facilita tudo, né? Então, tem um problema, você começa a escrever, talvez você encontre a solução quando você escreve. É a minha sensação mesmo. Ou talvez aquele monstro tão grande que estava na mente, a hora que eu coloco no papel, putz, não é tão grande. Ou pode até continuar sendo grande, mas eu começo a ver, tá bom, talvez tenha um caminho para eu solucionar. Então, o journaling, para mim, é um processo fundamental para esse caminho de autoconhecimento. Então, eu desenhei a parte do mergulho interno, são essas ferramentas que eu estava mostrando. Aí, um overview sobre bem-estar, as principais práticas hoje em dia que tem, né? Um pouquinho insight de cada uma delas. E aí tem as Porque explicações? É um processo, tem as explicações, eu coloquei aqui um pouquinho de cada uma. Então, entra bem dentro desse conceito de eu ir me abrindo para essas possibilidades. E depois entra o journaling, que daí é a parte do dia a dia mesmo, para organizar. Perfeito, amei. E aproveita e mostra o seu... Essa garrafa, gente, essa é uma garrafinha aqui, que na verdade, não sei se vocês conhecem o trabalho do Masaru Emoto, ele é um japonês, e ele trabalha fazendo foto dos cristais de água. Tem vários conteúdos sobre ele mostra o impacto da intenção, né, na água, e a água ela pega o positivo e o negativo, né? E eu conheci ele quando ele veio ao Brasil em 2013, fiz um workshop com ele, falei, nossa, eu vou fazer um trabalho em homenagem a ele. Então, ele coloca as frases na garrafa, dentro dos estudos, e depois ele fotografa os cristais de água e mostra. Então, por exemplo, palavras como obrigado, amor, gratidão. Então, ele mostra a foto daquele cristal e ele mostra que está harmônico. Aí, com palavras mais negativas ou xingamento, cria uma desarmonia naquele cristal de água. Ou com música clássica, heavy metal, ou oração. Então, ele pegou uma água no Rio do Japão, viu a foto, depois fizeram a oração para aquela água e foi mudando o cristal. Então, como a gente impacta, né? A intenção que a gente coloca. Aí eu desenvolvi essa linha e eu coloquei só frases positivas e é bem suave mesmo, ela quase não aparece as mensagens. Muito eu fiz várias mensagens, só mensagem positiva para a gente poder colocar água, intencionar aquela frase escolhida. E aí eu direciono também solarizar como um extra, né, para quem tem também essa vontade de solarizar para trazer a energia do sol, prana. A etiqueta, ela é aquela semente, papel semente. Então, você lê, entende tudo isso que eu expliquei aqui, e depois você planta e faz crescer uma margarida bonitinha. Que lindo! Nossa, parabéns! E você, Nicole, mostra pra gente os produtos que você trouxe, porque são muitos, né? Você trouxe alguns só. Acho que eu vou escolher. Bom, vamos lá. Então, acho que falando do... Depois eu mostro, né?
Então, vou começar falando do Planner também. Eu acho uma super ferramenta. Bom, a Mari já convenceu todo mundo que tem que ter Planner. Eu acho que a gente tem produtos que, de alguma forma, se complementam. Quando a gente pensou esse Planner, inclusive, que foi em parceria com a Insecta, que é essa marca que a gente é parceira também, a gente pensou muito sobre o como observar o nosso corpo e pequenos sinais que ele dá pra gente já vai, de alguma forma, dar muitas mensagens. E, normalmente, é só o que a gente precisa. Esse planner aqui, ele tem sessões bem práticas e sessões um pouco mais, em relação à escrita, de você conseguir processar e realmente digerir. Eu adoro essa palavra. Na verdade, digerir eu acho que é uma ótima palavra para o que a gente está dizendo, justo porque... Inclusive, o Ayurveda fala disso, né? A primeira coisa que, do ponto de vista de saúde e prevenção, o Ayurveda fala que a sua digestão é a principal coisa. E por quê? Não é só a digestão dos alimentos, é a digestão cérebro, de né? sentimentos, de acontecimentos, de tudo que passa na nossa vida. Muito bom, várias opções para autoconhecimento. Sabe que enquanto você falava, eu lembrei de uma coisa, porque as pausas são importantes, né? Elas são, na verdade, essenciais para a gente estar vivo. Só que a gente esquece disso nessa correria das 6 da manhã às 10 da noite. Se você pensar na respiração, o ciclo da nossa respiração, inspiro, tem uma pausa obrigatória para eu soltar meu ar. Olha, verdade. E tem o soltar o ar, né? E porque também a gente esquece, a gente passa o dia inteiro inspirando, só, se a gente for pensar, só consumindo isso, consumindo. Mas uma respiração, se você pensa normal, você inspira, pausa e solta. Se você não pausar, você não consegue soltar o ar. Mas é uma pausa natural, né? Não a pausa forçada de um pranayama, né? Mas todo mundo está respirando, para a exalação acontecer, tem uma pausa sutil, suave. E por que a gente não prolonga essa pausa? Encontra essa pausa ao longo do dia. Porque é quando a gente assimila as coisas, né? Na prática do yoga mesmo, a gente tem a shavasana no final. Depois de tudo que você faz, você também tem uma pausa para assimilar. Ou pausas durante as posturas, dependendo da prática que você está, com permanência. Por que no nosso dia a dia a gente atropela tudo, né? Trazer consciência para essas pausas é muito importante. E os planners ajudam muito nisso também, porque você faz uma pausa reflexiva. Seja para dar o check-in de tudo, né? Eu ia falar isso. É muito importante para se observar, né? A terapia cognitiva comportamental. Isso é totalmente agregado, né? Então, as duas coisas funcionam muito bem, assim. Eu acho importante, inclusive, eu tenho sempre o caderninho da terapia com o paciente. Não é tão organizado, não fiz o meu planner, meninas, posso indicar o de vocês. Mas é justamente isso, né? Então, a gente tem ali o momento para esmiuçar aquelas ideias e não de uma forma... eu passar por todas as ideias num perfeccionismo, mas sim eu entender e eu dar check, né? Você falou check-in, eu acho interessantíssimo isso, né? Uma ferramenta para eu controlar ali de uma maneira básica. Eu acho muito interessante. Parabéns pela ideia, meninas. E para a gente finalizar, então... Já chegamos ao final. Nossa, passa muito rápido. Passa muito rápido. Acho que a gente já até passou, o pessoal aqui da produção deve estar. Bom, o Green Talks é oferecido pela Green Match, então o que dá match com autoconhecimento? Quem quer começar? Nossa, eu falei dois, falei da escrita e da meditação, mas a meditação para mim foi o que me iniciou. Então seria meditação. Procurar conectar nesse espaço. Eu gosto da terapia. Eu acho que uma vez na vida você se conhecer de uma maneira organizada, assim, né, junto com um profissional, eu acho muito interessante, bastante importante. Ter essa experiência, né? Exatamente. Perfeito. Você, Nicole? Acho que é muito de momento, né? Cada um responde o que tá na sua cabeça no momento. Pra mim, eu acho que eu estou numa fase, eu percebo ao meu redor, que quanto mais a gente presta atenção no nosso corpo, sem tentar interpretar tanto esses sinais, mas prestar atenção no nosso corpo, mais chance a gente tem de entender o que está acontecendo na nossa cabeça também. Então, acho que é isso. Ótimo. Então, deixem as redes sociais de vocês, para quem quiser acompanhar. Como que é? Vai lá, Nicole. Vocês podem acompanhar o trabalho da Holistics por @Holistics. É HOLISTIX. Isso. O meu também, pelo Instagram, Mariana_Rocha. Eu acho que é o principal canal que eu tenho mesmo. E tem um site também. E tem um site, que é marianarochahc.com, que é o HC como Health Coach. Aí tem bastante informação.
Vocês podem me encontrar no Instagram, Gabriela DM Braga, D de dado, M de Maria Braga. E com o mesmo nome, eu tenho um site onde eu tenho um blog. Semanalmente publico lá assuntos diversos relacionados à terapia cognitivo comportamental. Ai, obrigada. Posso falar uma última coisa Lógico. que me lembrei quando eu estava falando da meditação? Que normalmente as pessoas falam é não meditar, é não pensar em nada, né? É isso. E eu gosto de uma frase do Deepak Chopra, porque ele fala assim, na verdade, meditar não é não pensar em nada, mas é encontrar o silêncio, né? Não é silenciar a mente, mas é encontrar o silêncio que já existe dentro de cada um de nós. É fazer espaço para isso, né? Criar essa intimidade com cada um de nós. Nossa, amei. Perfeito pra gente finalizar o Green Talk. Muito bom. Obrigada a você que assistiu. Green Match, evolua seus hábitos.